Vamos agora, meus feras, meus amados feras, vamos agora para a resolução da questão da aula anterior. Importante que você veja sempre o vídeo da aula anterior para que você possa fazer as questões. Bacana? Então vamos lá. Numa proveta de 100 ml foram colocados 25 ml de CCl4, tetracloreto de carbono, 25 ml de água destilada e 25 ml de tolueno. A seguir foi adicionada uma pequena quantidade de iodo sólido ao sistema. O aspecto final pode ser visto de acordo com a figura. Então nós temos a figura aqui. Está aqui a nossa querida figura. Pode-se dizer que o número de fases, o número de componentes e o número de elementos químicos presentes no sistema esquematizado acima não, no caso é do lado, né? Eu tive que botar do lado para caber tudo no mesmo slide. Ele quer saber, olha só, o número de fases, o número de componentes e o número de elementos químicos. Bom, o número de fases está bem explícito aqui, ó. O iodo, tá aqui, ó. O iodo se dissolveu no tolueno. Então aqui faz uma fase. Uma fase. A água destilada, a água pura, mais outra fase. Observe que o desenho está dando realmente aqui a ênfase que elas não estão se misturando, certo? Mais uma fase. E por último, o tetracloreto de carbono com iodo também dissolvido, vamos fazer mais uma fase. Então, moral da história, eu tenho 3 fases. 3 fases. Eu já cortava quem aqui, ó? Esse, C, D e E. Geralmente é assim, meus amados. Todas as questões têm 2 que nunca é, uma que você vai ficar em dúvida e 2 que são as respostas das questões. Geralmente é assim. Então vamos lá. Já sei que são 3 fases. Qual o número de componentes? O número de componentes eu vou fazer aqui agora. Eu tenho iodo sólido, eu tenho o tolueno, eu tenho a água destilada e eu tenho o tetracloreto. Então, na verdade, eu tenho 4 componentes. Esse iodo aqui é o mesmo que esse, né? É só prestar atenção aí. Então eu tenho 4 componentes, não eliminava nenhuma. O que vai decidir agora é justamente o número de elementos químicos. Quem são os elementos químicos presentes aqui? Eu tenho carbono, eu tenho hidrogênio, eu tenho iodo, o H2O, além de hidrogênio, também H2O tem oxigênio, e eu tenho o cloro ali. Tem mais alguém? Não, né? Então a resposta é a letra B. 3 fases, 4 componentes e 5 elementos químicos. Beleza? Próxima questão. Nessa questão ele fala o seguinte, ó, um recipiente A contém um líquido incolor. Vá anotando as informações aí para você conseguir raciocinar a questão. Após o aquecimento até a secura, deixa um resíduo branco. Um recipiente B contém uma substância líquida azulada, transparente e uma substância escura depositada no fundo. A substância líquida contida no recipiente B foi transferido para C, que após você aquecer, deixa um resíduo azulado. Assinale a alternativa da classificação do sistema A, B e C, respectivamente. Bom, então vamos lá. Vamos fazer aqui primeiro o nosso querido sistema A. No sistema A, o que é que nós temos? Nós temos um líquido incolor. Certo? Esse líquido incolor, ele vai fazer, logicamente, um sistema homogêneo.
Bacana? Um sistema homogêneo. Aí você aquece, que ele fala, após o aquecimento, ou seja, o líquido vai entrar em ebulição e sobrou um sólido branco, certo? No fundo. Então, quando o cara aquece, esse cidadão aqui, ó, quando o cara aquece, sobra no fundo um sólido branco. Ou seja, como se eu tivesse água e sal. Se você ferver a água vai evaporar e no fundo vai começar a se depositar o sal. Então, o líquido incolor é um sistema homogêneo, certo? Então, o sistema A, como ele tem um líquido incolor, que ele falou aqui, ó, líquido incolor, que após o aquecimento e secura, ou seja, após secar, deixa um resíduo branco. Esse resíduo branco estava dissolvido nesse líquido aqui. Então, o sistema ele é homogêneo. Vou pausar o vídeo, apagar, para a gente continuar. Agora nós temos no sistema B, nós temos um líquido azul, como ele falou, um líquido azul, que no fundo tem um resíduo. Então, no fundo do recipiente tem um resíduo. Então, isso aqui é uma mistura heterogênea. Sandro, por que o outro foi homogêneo e esse é heterogêneo? Vou lhe explicar agora. Vamos lá. Fazer o sistemazinho A e fazer o sistemazinho B. Bem rapidão aqui. Tá? No sistema A, esse líquido, esse cara aqui era líquido. Certo? E só apareceu um resíduo no fundo depois que eu aqueci ele. Por quê? Porque aí a água começou a evaporar e o que estava dissolvido começou a aparecer no fundo. Então, é uma mistura homogênea. Já que não, eu tenho o líquido é azul, mas ele fala que no fundo eu tenho aí um corpo de fundo, né? Deixa eu ver a questão aqui. Olha só. Um recipiente B contém uma substância líquida, azulada, transparente e uma substância escura depositada. Já está dizendo que isso aqui está depositado no fundo. Então é um sistema heterogêneo, certo? Pausar o vídeo, fazer o desenho do próximo sistema. No sistema C, ele falou o seguinte, ele pegou o nosso sistema B, isso aqui é o sistema B, que tem uma parte líquida e tem um resíduozinho no fundo. Ele pegou essa partezinha líquida, transferiu para um outro recipiente, certo? Então agora eu tenho aqui somente o líquido. Esse aqui é o sistema C. Então, se eu tenho só o líquido, então, logicamente, uma única fase, pelo que eu estou vendo aí, então esse sistema aqui é um sistema homogêneo. Então, de acordo com a nossa classificação, ficou o A e o C são homogêneos e o B heterogêneo. Certo? Então, qual é a letrinha que eu tenho isso aí? Letra A. O primeiro, o A é homogêneo, o B heterogêneo e o C homogêneo. Bacana? Nessa questão 12, ele fala da champanhe, né? Ele fala aqui que a champanhe e os espumantes são tratados de uma maneira diferente. Aí ele fala aqui algumas características aí, algumas observações que ele faz sobre a champanhe espumante, né? Primeiro, as uvas são cultivadas e fermentadas da mesma maneira que qualquer outro vinho. Depois da fermentação, os vinhos são envelhecidos cerca de 5 meses. E aí você vai ler aí, você vai ver que algumas características da champanhe, né? Aí ele faz a pergunta aqui. Na taça apresentada como espumante, o conteúdo é homogêneo ou heterogêneo e justifique a resposta. Vou fazer aqui em cima para você entender.
O conteúdo apresentado, ele tem o seguinte, ele tem, toda champanhe você sabe, ele tem uma mistura de bolhas, certo? E essas bolhas são de CO2, dióxido de carbono, que com vinho e água, então aí eu tenho o vinho e a água, H2O, que o vinho está solúvel em água, solúvel. Lembra que eu falei que cada estado físico é uma fase? Então eu tenho aqui o gasoso e eu tenho o líquido. Duas fases, então o sistema ele é o quê? Qual seria a resposta correta? O sistema é heterogêneo. Bacana, galera, certo? Vamos continuar nossa aula aí agora.